Amados, boa noite. É a primeira, deixa eu puxar aqui, tá fora do lugar, vamos pôr no lugar aqui. É a primeira sexta-feira do mês de abril. E temos muito trabalho pela frente, se Deus quiser. Então, nós estamos, que bênção, nos encontrando pela 84ª vez. 84 lições. 84 lições nós estamos vendo de O Livro dos Espíritos e o Evangelho. E é muito importante, eu quero agradecer de coração a companhia de vocês, porque é um incentivo e eu fico feliz ao verificar que as pessoas, pode ser católico, espírita, protestante, não sei, estão buscando o conhecimento. Isso que é importante, isso é muito importante. E eu quero agradecer. Hoje vou fazer força de responder os comentários aqui, porque está tudo em ordem ali na cozinha com meu marido e minha filha, então está tudo certo. E é grande a minha alegria estar com vocês. Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe grandemente o seu lar, o seu trabalho, seus pensamentos, as suas atitudes. De vez em quando a gente perde a noção, faz o que não deve, não é? Vamos nos desculpar. E aí, chegando conosco da nossa família espiritual, Marcos Serafim, de Araraquara, maravilhoso, boa noite. Gláucia Wittlich Cortes, boa noite, querida. Muitas bênçãos e luz para todos nós. Sim, sim. Bom, vamos lá. Já falamos pedimos o amparo e toda vez que estamos nessa troca, não é troca, vocês só me respondem aqui. Nessa fala, são energias que chegam para você fortalecedoras. E em se falando de Jesus, das colocações do bem, é claro que vai estar do seu lado, você não vai ver, o seu espírito protetor e alguns entes queridos que querem também ouvir da prosa de amor que vamos passar, certo? Bom, eu preciso, antes de tudo, antes de nós entrarmos em O Livro dos Espíritos e o Evangelho, fazer um esclarecimento. Muito bem, é com muito cuidado que vou fazer isso e respeito. Não? Cada crença ou cada religião, ela tem uma colocação diferente a respeito da nossa vida espiritual depois. E colocação que a gente respeita, com R maiúsculo. Não vai pensar, a dona Valdez está falando... Não, com R maiúsculo. Muito bem. Os católicos, apostólicos romanos, acreditam que uma criatura, isso, pesquisa, olhado, e vocês vão acompanhando comigo. Alguma coisa coloquem aqui. Acreditam assim, qualquer criatura, independente de como ela atravessa esta vida, vamos por esta vida, quando ela morre, aí, dependendo dos últimos momentos de vida dela, ou vai para o céu, ou para o inferno, ou purgatório.
Aí a gente pesquisa. Céu, lugar só de plenitude de bênçãos. Purgatório, onde temos que purgar nossas imperfeições e ir melhorando para uma hora subir o degrau. Inferno, aquela criatura que nem na hora que está partindo se arrepende nada. É isso que a gente ouve e vê nos ensinamentos. Muito bem. O pessoal da colocação evangélica, tudo bem. Faz a caminhada bonita ou não bonita, e aí morre, vai dormir, e aí vai chegar a hora, um dia do juízo final, que Jesus virá julgar esse para o céu, esse para o inferno, esse para o céu, esse para o inferno. Muito bem. E o Espiritismo é completamente diferente. Porque se Deus é soberanamente bom e justo, Ele vai dar todas as oportunidades que você ou todos necessitam para evoluir espiritualmente. Então, de uma colocação simples e ignorante, então vai, até chegar, daqui bilhões de anos, à plenitude. Uma colocação de Cristo. Não? Porque Cristo, Jesus Cristo, é um espírito que, pelo que estudamos, esteve, por determinação de Deus, antes da formação da Terra. E Deus disse para ele, você vai aqui. Então, supõe-se vários planetas, vários Cristos, tá? Agora, o que diferencia, vamos lá, das três que eu falei, não vou falar das outras, não? Hare Krishna, etc., os ensinamentos de Krishna, de Buda, etc. Dessas três, o que diferencia, o que é a mola mestra, é a problemática da reencarnação. Mas, dona Vandrez, então, aí a gente vai aos estudos, porque nós não podemos ficar só ouvindo o que os outros estão falando, ouvindo o que a dona Vandrez está falando. Não, eu tenho que me instruir com referência a isso. Né? Então, eu fui hoje porque eu tenho uma admiração pelo Frei Gilson, a Gláucia colocou para mim. Mas ele agora, ultimamente, está fazendo assim, ataque entre aspas. Se você for no centro espírita, você está excomungado. Se você acreditar em reencarnação, você vai para o inferno. Umas colocações que nós não estamos aqui para defender, para, vamos supor, criar polêmica. Não. Esclarecer. O termo reencarnação, ele foi usado, eu pesquisei hoje até o ano 553, olha, note bem, depois de Jesus. Por quê? Veja bem, olha, Jesus, quando esteve conosco, duas formas que dá para entender de reencarnação. Que
Quem assistiu os Chosen viu Jesus conversando com Nicodemos, que era e está também no Novo Testamento, que os 4 evangelistas fizeram. Então, Nicodemos pergunta como que faria para ganhar o reino dos céus. Aí Jesus responde: Nicodemos, para tal é necessário renascer de novo. E o Nicodemos, como? Como que eu posso voltar no ventre da minha mãe? Aí Jesus, entre linhas, a água, não sei o quê, o Espírito, não sei o quê, deu para entender que tem que ter várias vidas, várias e várias e várias e várias. E então, essa colocação, Jesus falou lá atrás. Ele falou lá atrás, não? E aí, o que aconteceu? Até no ano, mas isso é muito bom você ir também pesquisar. Você pega no WhatsApp aqui e vai pesquisar. No ano 553, era Justiniano, imperador de Roma. Roma estava assim, já não estava mais no apogeu, era o centro do mundo, não. Estava meio combalido. E então emendaram política e religião para fortalecer. Muito que bem. Justiniano, ele se apaixonou por uma prostituta chamada Teodora. Mas essa colocação, porque a Teodora teve uma infância normal. Depois faleceu o pai, depois, com 15 anos, começou a ter uma vida. Porque, na época, era uma profissão até, a prostituição. Mas, com 18, ela conhece Justiniano. Fica com ele uns 2 anos e aí consegue realizar um matrimônio. Muito que bem. Ela, sendo, pelas pesquisas, sendo uma ex-prostituta e tendo um domínio muito forte sobre Justiniano, ela solicitou que as várias prostitutas, os prostíbulos deveriam ser fechados e também aquelas que quisessem continuar deveriam ser decapitadas. Matar. Muito que bem. E ele cumpriu, e isso foi feito. Várias e várias prostitutas foram acudidas. Foi ela que também acudiu. O tipo do orfanato dessas mulheres, entendeu? Ela fez isso. Foi a primeira que fez isso. Mas também mandou matar muitas delas. E aí, ela viu que, pela lei de causa e efeito, o que você fizer, você vai ter que resgatar. Sentiu por sentiu. Você vai resgatar. E ela, então, ficou com medo. Falou, mas escuta, eu vou morrer. E vou nascer, vou morrer matada. Vou nascer, vou morrer matada. Vou nascer. Pensamento lógico, 500 anos, 550. Então, o que ela fez? Falou com o Justiniano com todo amor, não? Porque ela convencia de uma beleza maravilhosa ela era. E ela, então, Teodora, conseguiu fazer com que Justiniano convocasse, até marquei aqui, o segundo
Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 553. Para que era esse concílio? Reuniram só 5 pessoas. É para tirar dos contextos religiosos a palavra reencarnação e colocar ressurreição. Tá bom? O concílio se reuniu, 5 elementos. O que aconteceu? 3 votaram por ressurreição e 2 reencarnação. E a partir desta data, o clero segue essa linha. E eu estou falando com vocês isso daí pelo fato seguinte, é sempre esclarecedor. Nós estamos falando, olha, oi Leontina Morim, boa noite, meu amor, Deise Maria, de Angra dos Reis, Rio, boa noite, Mafalda Pirose Vales, essa menina, Mafalda, é super católica, tá? Beleza de amor. Então, por medo, ela fez isso. Mas, gente, vamos analisar agora friamente, numa sexta-feira, dia 4. Não importa se vai para o céu, se vai para o inferno, se vai para o purgatório, se reencarna, se vai para o juízo final. O que importa? Lógico. Agora, hoje, amar. Mas amar a quem nos ama é fácil. Amar os bonzinhos é lógico. Não. Amar a todos, até os inimigos. Jesus ensinou. Segunda coisa, instruir. Vá aos livros. Mas pode ser católico, espírita, evangélico, a Bíblia, outra Bíblia. Não, vá aos livros. Como eu fui hoje. Eu queria saber, você entendeu? Eu falei, preciso saber onde é que está isso para falar para vocês. Não estou contra o Frei Gilson, que admiro, ele é moço. Mas não vamos perder tempo com isso que estamos falando agora. Por quê? O terceiro item é difícil. É a caridade. Se não fizer a caridade, não tem jeito. Só isso que importa. Nessa caminhada nossa. O resto, se vai reencarnar, se não vai, então, deixa lá, entendeu? Não é perder tempo com isso. Hoje nós vamos ver o que também no Evangelho. Olha, amar seu próximo como a si mesmo. É isso que importa, o que Jesus falou. Oi, Elisete, linda, boa noite. Então, o que eu comentei agora é a título de curiosidade. Não precisamos ficar, não, porque não é isso. É a nossa atitude nessa caminhada. Não importa, não importa, certo? E isso é bom, por quê? Porque esclarece, vocês vão buscar mais, vão saber, vão praticar mais a caridade. Como é difícil amar um filho problemático. Ele merece mais atenção do que aqueles que são fáceis. Então, é isso que a doutrina quer. A fidelidade espírita é essa. É seguir Jesus. É amar incondicional, instruir-se, conhecer, para saber o que você está falando. O que eu estou falando agora é a realidade que está lá no Vaticano. Essa minuta do Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla está lá. Então, do ano 500, não? Então, está lá, mas não importa. Porque vocês percebem o seguinte, analisa comigo hoje. O homem, digo todo ser humano, veja o Brasil. Ele faz e desfaz leis
Para um, para outro, não. Tem movimento dia 6 a favor da anistia. Roubam milhões, comprovado, tá? E o homem está solto. E a mulher, porque passou batom, não sei o quê, ficou presa. Essas coisas é o homem que muda. Não é por ordem divina, não é nada. Por isso que pouco importa. Porque mesmo na Torá, seguia os 10 mandamentos de Moisés. Mas depois muda de mestre, de sacerdote, muda de sacerdote. Aí não está em nenhum lugar que era para apedrejar a mulher. Como? Quem que inventou isso? Foi o homem, entende? Então, as leis injustas, as leis, até hoje, até outro dia, não usava o celular na sala de aula. Gente, os nossos alunos não sabem dividir. Olha só, 122 por 2. Ele não sabe como é que faz o 1. Se o 1, o que eu faço? Não cabe o 2. Então, é o 12. 12 agora, quantos 2? Não sabe tabuada. Então, vocês vejam, o homem faz acha que está colaborando e está atrapalhando. Eu conversei sexta-feira, não, hoje é sexta. Quinta-feira eu fui no educandário, uma professora falou, doutora Vanderlei, eu não sei ensinar a divisão que a senhora passou. Por quê? Era o celular, era a calculadora. Então, vocês vejam como o homem, e foi isso que fizeram também com a religião, entende? E aí eu sempre digo, nós vamos ter excelentes católicos, maus católicos. Excelentes evangélicos, maus evangélicos. Excelentes espíritas, maus espíritas, que ficam, querem mensagem, querem um atendimento fraterno. Pois não, filho, o que é? Gostaria que a senhora recebesse uma mensagem. Não recebo mensagem. É de lá para cá. Eu não tenho essa capacidade. Quem tinha era o Chico Xavier, 450 obras, Divaldo Pereira Franco, até hoje. Então, amores, isso foi só um esclarecimento necessário para a nossa evolução, tá bom? E vamos para o Livro dos Espíritos. E aí, vocês sabem que Kardec era ateu, e depois o Espírito de Verdade, que é Jesus, norteou, e esse homem, em 14 anos só, ele codificou a doutrina. E esse livro que estamos estudando é fundamental, tá? Vamos lá. Nós estamos, fica claro, não estamos atacando ninguém, contra ninguém, só para saber que esse termo foi tirado. Por quê? A Teodora, coitada, ficou com medo. Ela falou, eu vou ter que passar por isso? Não. Vamos em frente. Então, nós estamos no capítulo, livro 2, dentro dele, esse livro, no capítulo 8º, Emancipação da Alma, o sono e os sonhos, que tem muito a ver. Estamos na questão 403. Eu vou ver uma ou duas questões ou três, porque eu gastei aqui uns minutos e eu não vou prejudicar vocês para ficar escutando muito. Vamos lá. A pergunta é, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Às vezes você deita 9 horas, vai acordar 6, não sonhou nada, não viu nada. Acabou. Por que não nos lembramos? A resposta dos espíritos. No que tu chamas de sono,
só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Isso a gente já falou. O nosso corpo descansa e o espírito nunca ele descansa. Vai sair. Vai estar em boas ou más companhias. Vai lembrar? Não. É assim que tem que ser. Você já pensou? Se você lembrasse de tudo, que horror que seria até? Então vamos ver lá. No que te chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele, o espírito, recobra um pouco da sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhes são caros, seja deste mundo, seja de outros mundos. Vai lembrar? Não. Você sabe que eu nunca, o papai faz 65 anos que desencarnou, nunca sonhei com o papai. Nunca. Nem com a minha mãe. Mas não tem, não faz falta. Eles nos visitam, a gente se abraça. Quando chega no Dia dos Pais, benção, pai, beleza, pai, o senhor está ótimo. Chega Dia das Mães, feliz Dia das Mães, mãe, benção. E pronto, essa é a nossa parte. Não vamos lembrar, tá aqui, ó. Mas vamos nos encontrar com aqueles que nos são caros. E é interessante que quando você levanta bem-humorado, alegre, feliz, porque você teve esses encontros. Mas quando você levanta mal-humorado, querendo matar o primeiro mosquito que passa, você esteve em péssimas companhias. Tudo tem explicação. Todavia, fala o Espírito, como o corpo é matéria pesada e grosseira, e dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. O corpo está quietinho lá. É o espírito que recebeu. E nós não vamos lembrar. Principalmente se nós não formos bem espiritualizados. O que é ser bem espiritualizado? É pessoa que ora, que se auto-ama, que tem fé, esperança, é positivo, pratica caridade. É isso aí, entendeu? Então, está explicado por que nós não lembramos. Porque o corpo é grosseiro e não fica impregnado no corpo, é no espírito. Fácil, não é? 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Aí tem até um perigo. Tem pessoas que vai ver cartas, pessoas que se dizem sensitivas, sei lá, de repente dá certo, de repente não dá. Eu acho que, e se sair, eu nunca fui, e se sair uma coisa desagradável, você vai ficar pensando naquilo? Não pode. Então, não convém mesmo. Vamos lutar para termos saúde, alegria, bem-estar, ver todo mundo mais feliz, mais realizado. Vamos ter dores? Vamos, mas vai passar. Vai desencarnar? Vai, mas tem todo o recomeço, sei lá. Então, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo ótimo. Porque Deus é soberanamente bom e justo. E Jesus, meu Deus, e Nossa Senhora, que continua trabalhando até hoje. Vamos ver, então, a 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos, quando você lembra? Resposta. Os sonhos não são verdadeiros
como entendem certos adivinhos, porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. É gozado que no jogo do bicho é assim, se sonhar com uma mulher brava, joga, não sei, no leão. É por aí, é as coisas, entendeu? Então, tá falando, é um absurdo que o sonho vai anunciar uma outra coisa. Eles são verdadeiros no sentido que apresentam imagens reais para o espírito, mas que, frequentemente, não têm relação com o que se passa na vida corporal. Eu sonho que eu vou emagrecer. Eu sonho. Mas continua comendo para ver se emagrece. Você entende? Essa fala aqui, gente. Essa fala aqui. Muitas vezes também, como já o dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento em outro lugar, para onde a alma, durante o sono, se transporta. Então, para quem tem uma sensibilidade maior ao deitar, peça que Jesus me encaminhe para bons lugares, não? O Divaldo, eu comentei na sexta passada, já visitou o lar que ele vai habitar depois do desencarne e está lá já o Nilson, que fundou com ele a Mansão do Caminho, e a mãe dele. Então você percebe, ele já sabe. Mas esse é um Divaldo, né, gente? Agora nós, coitadinhos, vamos ficando por aqui, tá muito bom. Joana Lem, boa noite, querida, boa noite. Não, vamos fazer só o que é trabalhar o bem, o amor, a luz. Meu Deus, nossas crianças, agora vai chegar a Páscoa, doce para todo mundo. É isso aí. Não pode ser diferente disso. Não pode. Vamos em frente. Ele não terminou essa questão ainda. Muitas vezes pode ser um pressentimento do futuro, se Deus o permite. Mas, normalmente, se é algo triste, Deus não permite. Porque você nasceu para ser feliz. E você não pode ficar à cata de coisinha, de questiúnca para ficar infeliz. Eu tenho feito o máximo para ficar bem. Com tudo, com todos e por tudo e para todos. Não interessa. Por quê? Porque é melhor assim. Como que eu vou ficar infeliz? Vou enrugar mais depressa, vou ficar, ai meu Deus, vou ficar com depressão. Não. Então, vamos em frente. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes ou seus amigos do que lhes vai acontecer? Se Deus permite, vai aparecer. Que são essas aparições, se não a alma ou espírito dessas pessoas que vêm se comunicar com o vosso espírito? Mas não adianta você deitar e falar assim, mas hoje eu quero encontrar meu pai. Fala, o que eu tenho que fazer, pai? Não. São colocações que a espiritualidade decide. E nós continuamos o caminhar nosso, não fugindo dessas colocações que temos falado. O bem, o amor, a luz, a fé, a esperança. Não, é isso aí, não? O alto amor. Se você não se ama, você não vai amar o próximo. É isso aí. Vamos em frente.
que são essas aparições, senão a alma ou espírito dessas pessoas que vêm se comunicar com o vosso espírito? Quando estáis certos de que aquilo que vistes realmente se deu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada, sobretudo se essa coisa não esteve de modo algum em vosso pensamento durante o nosso estado. Eu falei para vocês que eu acordei há 25 anos pensando na Casa do Caminho. Espírita vai ficar só, vai no centro, toma pasta, dá pasta. Por que isso? Precisamos fazer alguma coisa. Naturalmente, fui trabalhada para isso. Então, mas eu não posso falar a você, mas o Espírito veio e falou que eu tenho que fazer a Casa do Caminho. Não é isso. Você tem que ser verdadeiro sempre. Levantei com essa ideia, passei para os outros, fizemos, pronto, acabou. Está lá. Mas e tudo isso daí, a gente tem que ir assimilando. E não vamos em lugar nenhum para ver carta, ver búzio, ver tarô, ver não sei o quê. Por quê, gente? Confie em você, na sua caminhada. Se você caminha no bem, não tem problema. A última questão da noite, porque eu quero entrar no Evangelho. 405. Vence uma hora, qualquer um de vocês aí, põe para mim se está entendendo o que eu estou falando, se eu não estou enrolando, não sei, porque, sabe, vem assim, a gente vai. A 405. Vêem-se frequentemente em sonhos coisas que parecem pressentimento e que não se cumpre. E de onde vem isso? Resposta. Então você vê alguma coisa em sonho que vai acontecer e não acontece. E o que é isso? Resposta. Eles podem cumprir-se para o espírito e não para o corpo. Isto é, o espírito vê a coisa que deseja porque vai procurá-la. Então vamos supor que quando eu vou deitar, eu falo assim, olha, que eu levante terça-feira, com bastante coragem, para ensinar matemática, tá? Eu deito. E durante o sono, eu sonho. Você vai ensinar matemática, né? Uma coisa se realiza. Mas eu estou procurando isso. Eu estou procurando isso. Então eu posso conseguir. Entende? É preciso não se esquecer que durante o sono, a alma está sempre mais ou menos sob a influência da matéria, do corpo. E que, por conseguinte, o espírito jamais se liberta completamente das ideias terrenas. Não, está preso mesmo pelo laço fluídico, porque se romper, já desencarnou. Tem que estar ligado. Está ligado. Então, durante o sono, e quando você acordar de manhã, ainda bem que eu estou viva. Disso resulta que as preocupações da noite podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. A isso, verdadeiramente, pode chamar um efeito da imaginação. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, a ela se ligar tudo aquilo que se vê. Então, nós não podemos ficar, por exemplo, um filho está doente, não? Aí você fica, meu Deus, será que vai sarar? Meu Deus, será que vai sarar? Aí você sonha que não sarou. Aí você bota na cabeça, levanta.
Aí você liga todo dia para saber se o filho está vivo. Entende? É isso, gente. Então, é importante, assim. A hora que vamos dormir, primeiro, ó, é o que eu tenho feito aqui em casa. Se você se desentendeu com alguém, com o marido, com uma filha, com o filho, você foi desagradável, pede desculpa, para não ter problema durante o sono. Pede desculpa. Eu falei feio para você, não, desculpa, pá. Acerta, deixa tudo bonitinho, tá? Faz um Pai Nosso e pede ao seu anjo da guarda que um dia eu vou tirar uma noite para falar de anjo da guarda, do Espírito Protetor. Você vai pedir para o seu anjo da guarda que você tenha um descanso do corpo e possa ter boas companhias, bons sonhos, boas caminhadas durante essa vigília. É isso e só. Tá legal? Paramos aqui. Oi, Valdecina, boa noite, meu amor. Linda. Paramos na questão 406, porque eu quero entrar agora no Evangelho, tá? E a gente está estudando bonitinho, então esclarecendo tudo. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no começo eu expliquei que livro que é esse e por que ter esse livro. Esse livro, bem rapidinho, tem sempre uma fala de Jesus e depois vem as explicações espíritas. Desses grupos que Kardec trabalhava, em Tours, em todas as regiões, que ele tinha uns 6, 7 grupos de médiums que trabalhavam. Santo Agostinho aparecia outro. Então, hoje, vamos para o capítulo 11. Amar, eu não falei desde o começo, o seu próximo como a si mesmo. E nós vamos entrar, essa é a fala de Jesus, e nós vamos ver os complementos aqui. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Se você tem alguém que você não ama, você não se simpatiza, você vai fazer só o seguinte: bom dia, boa tarde, olá, pronto. O que não pode, por causa das energias, como eu não gosto daquela pessoa, não sei o que aquela pessoa me fez, que eu não suporto. Quem fica prejudicado é você, porque tudo é energia. E se a criatura recebe uma energia contrária, você vai receber também. Então, aí Jesus vai esclarecendo aqui. Veja bem, o maior mandamento. Aí vem, está em Mateus, a gente pesquisou hoje bonitinho, está em Mateus, porque os fariseus, povo de Jesus lá, e os saduceus, não se entendiam dentro do povo judeu. Então, aí, eles chegavam a questionar algumas coisas com Jesus. Por isso que eu adoro também domingo, porque a Amélia Rodrigues só ensina o que Jesus quer que façamos hoje, tá? E nós já estamos no domingo, no 5º livro. Olha só. Os fariseus, tendo sabido que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, que estavam criticando Jesus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar. Eu torno a falar, não se esqueçam. Jesus, seu ministério demorou 3 anos para Boa Nova, para passar para nós o Evangelho. 3 anos. E aí deixou os seus discípulos continuando. Muito bem. Foi crucificado, só
pela colocação do amor. Do amor. Por isso que ele é a luz do mundo, o sal da terra e tudo isso. Amor, não se falava naquela época em amor. E então aqui, os saduceus, os fariseus, foram sempre querendo pegá-lo. Porque a hora que ele falasse alguma coisa que contradissesse a Torá, ele já seria preso. Foram 3 anos de perseguição. 3. Então, aí, um deles pergunta para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Lei é a lei mosaica, gente. Jesus calmamente respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. É o primeiro. E eis o segundo, ele completa, que não tinha, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Então, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo. Mas como a vós mesmo. Porque a pessoa que não se ama, bom de falar isso, hein? Auto-amor. Ela não sabe amar o próximo. Ah, mas dona Vanderlei, como é que eu vou me amar? Claro, você vai se cuidar externamente, que ninguém é obrigado a ver todo mundo feio. Chico Xavier era ceguinho de um olho, usava óculos escuro até a noite, isso eu vi. Não tinha cabelo, colocava peruquinha, entende? Andava sempre com um paletózinho. Boa aparência. Hoje, alto amor. Fazer caminhada, educação física, fazer academia, sair da bebida, das comidas, das drogas, isso é alto amor. Você sabe, todo mundo sabe. Hã? Alto amor é a primeira coisa. Você só ama o próximo se você se amar. Aí você pergunta: o senhor se ama? Claro. Você sabe que eu me amo, tá? É duro ficar velho, só isso. A gente esquece as coisas, né? A Glaucia sabe disso. Então, está aí toda a lei e os profetas. Isso está em Mateus. E aí, ele continua. Jesus não parou. Fazei aos homens tudo o que quereis que ele vos façam, porque é a lei e os profetas. Então você vê que está emendado bem aí. Fazei ao semelhante aquilo que ele gostaria que fizesse para você. Você não pode magoar o outro. Você não quer ser magoado? Não magoa o outro. E aí entra aquela fala: aceitar as pessoas como elas são. Ninguém vai mudar ninguém. Não existe isso. Cada um é um espírito em evolução. Aí você tem uma resposta atravessada ou de um filho, um neto, uma filha, ou do marido. Não adianta, você não vai mudar. É essa pessoa que você vai conviver e acabou. Aceita. Não fala mais disso, pronto, acabou. Nós temos que aprender muita coisa com o Evangelho. Tratai todos os homens da mesma forma que querereis que eles vos tratem. Está em Lucas. Ninguém faz isso. Um patrão só sabe, faz isso, cala a boca, entra. Veja, vivemos períodos horríveis da escravidão, vivemos coisas horrorosas. Então, e até hoje é assim. Não está acontecendo aí esse pessoal preso
que não fizeram nada? Até quando? Até quando? Nós não podemos falar nada. Eles vão resgatar seus débitos. É, todos, todos. E aí, vocês vejam, então, amar seu próximo com a si mesmo. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus. Depois, Jesus completa. E amar ao próximo como a si mesmo. E aí vem a explicação. A partir do momento que você se ama, você ama o próximo e você ama a Deus. Mas não é amar o próximo bonitinho, engomadinho, cheirosinho, é qualquer um. Hã? Não é amar aquela criança que está perfumada, aquela lancheira. Não. É aquele coitadinho, sem sapato. É isso aí. Não é fácil. Não é fácil. Porque pode aparecer e surgir a hipocrisia. Não é fácil. O seu coração é que vai mandar. Então, e a outra coisa, fazei aos homens tudo o que queria que eles fizessem para você. Se você tem condição de acudir, acuda. Se você tem condição de ajudar, ajude. Não cruze os braços. Não cruze os braços. Tratai os homens da mesma forma que você queria que fosse tratado. Por exemplo, quando você é criança, as meninas faz aniversário, eu lembro bem, então tinha festa, convidava, eu não podia ir porque eu não tinha roupa adequada. A minha mãe, inteligente, embora analfabeta, comprava uma tubaína e 2 brevidades e eu comemorava o aniversário da criatura na minha casa, comendo, tá muito bom. Minha mãe fazia para mim o que gostaria que fizesse para ela, que não teve disso. Nem isso ela teve. Então, ela dava isso para mim, entende? Interessante. A gente vai analisando as coisas e avaliando como que nós temos que nos comportar hoje com esses conhecimentos na nossa mão. Por isso que eu não, quando é um dia que eu não posso falar, que um filho vem, uma coisa, eu fico triste porque a gente deixou de conversar. Vamos em frente. Aí vem uma explicação espírita disso aqui. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazer, se lhe apresentou um deles que lhe devia 1000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de lhe restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, a sua mulher e seus filhos, e tudo que tinha, para saldar a dívida. O servidor, coitado, lançando-se aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, Senhor, tende um pouco de paciência, e eu o pagarei total. Mas eu não posso vender minha mulher, meus filhos, que são meus amores. E explicou, chorou. Tenha um pouco de paciência. Então, o Senhor, o Rei das Contas aqui, tendo um pouco de paciência, disse: Mas, muito bem, quando você tiver todo o que se me deve, pague com urgência. Mas esse servidor, olha, ele foi premiado, o rei aqui nos perdoou, não ficou com a mulher, nem com os filhos, nem com os bens dele, o que ele tinha, perdoou, falou, vai conseguir o seu dinheiro, depois você me paga. Olha o que fez o homem. Mas esse servidor, mal tendo saído,
Encontrando um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o tomou pela garganta, quase o sufocando, lhe dizendo: anda, pague o que me deves. E seu companheiro, esse que devia para ele, jogou-se aos seus pés e suplicou: tende um pouco de paciência e eu vou pagar tudo e mais alguma coisa. Mas ele não quis escutar. Esse indo, olha o que ele fez. Colocou o homem na prisão para nela ficar até a hora que ele pagasse ele. Ele acabou de ser agraciado. Olha a atitude que ele toma com uma outra pessoa. Ele devia para 1.000 talentos. Aqui o cara devia para ele 100 talentos. Muito bem. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, fugiram aflitos e foram advertir o senhor, o rei lá, de tudo que havia ocorrido. O que aconteceu? Então, o senhor fê-lo voltar, e porque lhe pedisse, não seria preciso, pois que tivesseis também. Era preciso que você tivesse piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós. E esse senhor, estando encolerizado, entregou-o às mãos dos carrascos até que pagasse até o último ceitil. É uma história. E aí, essa história conclui assim: é assim que meu Pai que está no céu vos tratará se cada um de vós não perdoar do fundo do seu coração ao seu irmão as faltas que contra ele tiver cometido. Quer dizer, fazei ao semelhante o que gostaria que fizesse com você. Entende? É isso aí. Ao passo que esse servidor fez ao contrário quando encontrou o outro devedor dele, pouco, mandou prender. Então, o chefão chama, vem cá, vou dar você agora para os carrascos, a hora que você tiver, aí você vai pagar. Então, isso é uma historinha dizendo, é assim que Deus nos quer, vos tratará de cada um de vós. Se você não perdoar, não será perdoado. E é perdoar do fundo do coração. Não é, oh, tá bom, do fundo. Todas as faltas que contra ele tiver cometido. Está essa historinha em Mateus também. Então, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. E nós vamos agora orar e paramos aqui. Mas, sexta-feira, eu vou continuar esse item aqui, porque vem, dai a César o que é de César, Jesus explicando. A lei do amor, entende? O amor resume inteirinha a doutrina de Jesus. É só amor, gente. Por isso que ele foi crucificado. Paramos aqui, vamos orar. Agora, você deixa todos os problemas materiais de lado, esquece, pense em você, pense na sua saúde, no seu bem-estar,
na paz do seu coração, dos ensinamentos que estamos tendo. E vamos orar.